carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 15. Romanos, capítulo de número 6, versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Vamos juntos, o 23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, como é bom estarmos na Tua presença, louvando o Teu nome, cantando hinos que declaram a nossa confiança em Ti, as promessas que temos através de Jesus Cristo. Bendizemos o Teu nome, Pai. Pedimos nesse instante que Tu venhas falar ao nosso coração, por intermédio da Tua palavra. Ensina-nos, alimenta-nos com a Tua palavra, ilumina a nossa mente, dá-nos compreensão espiritual das Tuas verdades reveladas para nós, por intermédio da Tua palavra. Sem Ti nada podemos fazer. Suplicamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Será que dizer que somos salvos unicamente pela graça nos incentivaria a levar uma vida de pecado? Essa é a questão que Paulo vai lidar com esses capítulos 6 e 7. O apóstolo Paulo, ele havia apresentado de maneira muito clara a doutrina da salvação única e exclusivamente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Ele vai falar isso de forma muito clara no capítulo 5, que é a doutrina da justificação pela fé. Ou seja, nós somos salvos por intermédio de Cristo. Cristo é a nossa salvação, nele é a salvação. E o apóstolo Paulo então expõe isso de maneira muito clara. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, não somos salvos pelo trabalho que desempenhamos, não somos salvos nem mesmo pela obediência que realizamos. Nada disso nos salva. Quem nos salva é Cristo. Ele sim obedeceu perfeitamente. Ele sim cumpriu uma obra perfeita que garante a nossa salvação. Salvos pela graça, fundamentada única e exclusivamente pela obra de Cristo. Então, diante dessa doutrina tão maravilhosa que é a salvação pela graça, pode surgir a pergunta: então, se eu sou salvo pela graça, aonde entra então a obediência? Se eu não sou salvo pela obediência, eu sou salvo pela graça. Então, e aí? É necessário que eu obedeça? É necessário que eu viva em santidade? Então, essa questão Paulo vai lidar com o capítulo 6 e 7. Ele vai mostrar o lugar da obediência na vida do salvo. Ele vai mostrar o lugar da lei na vida do salvo pela graça. A obediência não é abandonada.
apesar de sermos salvos pela graça. A lei do Senhor não é abandonada, apesar de que nós não somos salvos pela obediência à lei. Nós somos salvos pela graça que há em Cristo Jesus. Então Paulo vai lidar com essas questões, como eu tenho dito, no capítulo 6 e 7, a partir de perguntas que ele pressupõe que o auditório vai levantar na medida que a doutrina da justificação pela fé está sendo ensinada. Então ele, como um excelente mestre, pregador, na medida que ele vai expondo a doutrina da salvação somente pela graça, ele imagina que o auditório vai levantar algumas perguntas. Por exemplo, uma delas está no verso 1. Que diremos, pois? 6:1. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então ele levanta essa pergunta e ele responde a pergunta no capítulo 6. No capítulo 6, do 1 ao 14. E outra pergunta é levantada, e aqui está no versículo de número 15. E daí? Verso 15. Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Então são perguntas que vão surgindo diante da profunda e verdadeira doutrina da salvação pela graça. E aí eu gostaria, irmãos, de nós observarmos essa última parte aqui do capítulo 6, do verso 15 até o versículo 23. E aí Paulo vai responder a pergunta que nós fizemos no início, em relação ao lugar da obediência, o lugar da santidade na vida de um salvo. Então, e ele vai levantar 3 questões aqui para responder a pergunta. Ele levanta 3 questões. Primeiro, ele vai mostrar no verso 17 o que éramos, para que entendamos o lugar da obediência. Primeiro ele vai mostrar o que é que nós éramos. Ele diz, mas graças a Deus, porque outrora, o que é que nós éramos? Escravos do pecado. O homem sem Cristo, ele não é livre. Há uma ideia popular, irmãos, que o homem tem liberdade, ele pode fazer o que ele quiser. E esse ensino que é muito popular no mundo, ele não é bíblico. Porque a Bíblia, toda vez que fala sobre o ser humano, ela apresenta o ser humano não como livre, ou seja, não como um homem tendo um livre arbítrio. Arbítrio é vontade. A Bíblia nunca apresenta o homem como tendo um livre arbítrio. A Bíblia apresenta o homem como escravo. O homem sem Cristo, ele é escravo do pecado. A vontade dele não é livre. Desde que Adão pecou, a vontade foi escravizada pelo pecado. E é isso que o apóstolo Paulo diz, que outrora, ele não diz assim, nós éramos livres e escolhemos o bem. Nós éramos livres e diante da pregação nós escolhemos o evangelho. Não é isso que está na palavra. Ele diz, outrora nós éramos o quê? Escravos do pecado. A ideia de escravidão era que o pecado, ele aqui personaliza o pecado, apresentando um pecado como uma espécie de senhor, de dominador. Então nós estávamos debaixo do domínio, do controle do pecado. Essa é a situação descrita na Bíblia sobre o ser humano sem Cristo, escravos do pecado. É interessante, irmãos, porque na medida que a gente lê o Novo Testamento, a Bíblia apresenta de maneira muito negativa a situação do homem sem Cristo. Ela usa termos muito fortes para descrever a condição do homem distante de Cristo. A primeira delas é essa aqui. A Bíblia chama o homem de escravo. Mas no parágrafo anterior, se você ler os primeiros versículos do capítulo 6 de Romanos, o homem é descrito em um estado até pior do que a escravidão, porque o homem é descrito como morto. O homem está morto nos seus delitos e pecados. Morto em que sentido? Espiritualmente. Ele não tem capacidades espirituais de buscar a Deus, de escolher de maneira plena aquilo que ele precisa escolher sem a ação graciosa de Deus sobre a sua vida. Então o homem é descrito como escravo, como morto, como cego. Então essas são as palavras que descrevem o estado do ser humano espiritualmente. Ele é escravo, ele é morto, ele é cego,
ele está na ignorância, ele não sabe. Portanto, essa é a primeira informação que o apóstolo Paulo apresenta para entendermos essa relação entre salvação pela graça e obediência e santidade. A primeira coisa que ele quer nos lembrar é o que nós éramos sem a salvação, éramos escravos. Essa é a má notícia, mas tem uma boa notícia. E a boa notícia aparece no versículo 22, porque ele vai dizer, agora, veja, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado. Então ele vai dizer, outrora escravos, agora, porém, libertados do pecado. Então ele vai usar aí a ação de Cristo em ir ao nosso encontro e efetuar a libertação. Veja como é descrita essa mudança. Observe bem direitinho aí no versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Ou o homem é servo do pecado, escravo do pecado, ou ele foi liberto por Cristo, transformado por Cristo, e agora ele é um servo de Deus. Essa é a realidade que a Bíblia ensina. Ou é escravo do pecado, ou é escravo de Deus. A palavra é a mesma, é doulos. A palavra doulos pode ser traduzida como servo ou como escravo. Então ele diz, outrora, sabe o que nós éramos? Escravos do pecado. Mas agora, por causa de Cristo, por graça e misericórdia, Ele foi ao nosso encontro e nos libertou daquele terrível Senhor que nos dominava, nos escravizava. Nós temos uma nova condição. Nós desfrutamos agora de uma nova realidade. Nós somos servos de um novo Senhor. Somos propriedade de um novo Senhor. Nós fomos libertos, transformados, somos servos de Deus. Então, é isso que ele está apresentando, para que entendamos o que significa dizer que eu fui salvo pela graça. O que é ser salvo pela graça? Ser salvo pela graça não é ter apenas os pecados perdoados. Ser salvo pela graça é ser liberto daquela condição e transformado pelo poder do Espírito. Eu passei por uma transformação. Não apenas eu fui purificado, eu fui transformado, liberto. Eu agora tenho um novo Senhor. Se de fato eu sou salvo pela graça. O Senhor da minha vida é o Deus vivo, misericordioso, todo-poderoso e libertador, que manifestou salvação graciosa através de Jesus Cristo. Outrora, escravo do pecado, mas agora transformado em servo de Deus. Amém, meu irmão? Você já experimentou essa nova realidade? Só existem essas duas na humanidade. Não importa se é rico, se é pobre, se é alfabetizado ou analfabeto. Sem Jesus, continua escravo do pecado. Só Jesus muda a nossa condição, liberta a nossa vida e nos faz ser servos do Senhor. Então é isso que Paulo aqui está mostrando. Ou seja, a salvação pela graça nos conduz a uma vida nova. E essa vida nova, essa nova condição, não é marcada pela libertinagem nem pelo pecado. Essa nova condição que Deus nos deu através de Cristo, essa vida nova é marcada por obediência ao nosso novo Senhor. A vida nova é marcada por santidade. Por isso que não faz sentido dizer eu sou salvo pela graça e vou continuar no pecado. Não faz sentido dizer eu sou salvo pela graça, já que não tem lei, eu vou me entregar à libertinagem. Não faz sentido, porque a nossa condição foi mudada. Nós mudamos de reino, nós mudamos de casa, nós mudamos de família. Nós temos um novo Senhor, um novo Pai, uma nova condição, transformados em servos de Deus. O que éramos? Escravos do pecado. O que agora somos em Cristo Jesus? Servos de Deus. Ele afirma isso tanto no 22, como também no 18, quando ele diz assim: e uma vez libertados do pecado,
fostes feitos servos da justiça. Veja que ele coloca o verbo no modo passivo, ou seja, eu recebi a libertação. Não é que eu consegui pelas minhas próprias forças me libertar, eu fui feito liberto. A obra de Cristo me alcança com poder libertador, transformando a minha vida. Eu estava escravo, e por minhas próprias forças eu não conseguiria me desprender das amarras do pecado. Ele é mais forte do que eu. Eu por mim mesmo, o homem por si mesmo não se liberta. O homem por si mesmo, ele não muda de condição, mas através do poder do sangue derramado na cruz do Calvário, ele é liberto, transformado, e a condição dele muda. Ele se torna uma nova criatura, liberto por Cristo Jesus. Fostes feitos. Então ele está descrevendo a nossa condição, que se aproxima muito das palavras de Jesus, quando Jesus lá em Lucas, no capítulo 16, no versículo de número 13, Jesus disse assim, Lucas 16, 13, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezar ao outro. Não poderá servir a Deus e a Mamon. Ou o homem serve a Deus, ou ele é escravo do pecado, ou ele é servo do Senhor. Essa mesma verdade é ensinada também em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha como a salvação é descrita. Ele fez o quê? Nos libertou do domínio, do governo, do império das trevas e nos transportou para o reino. Ou seja, em Cristo eu fui transportado, portanto em Cristo eu sou cidadão de um novo reino. Eu não tenho mais nada a ver com o reino das trevas, do império das trevas. O que éramos, escravos do pecado. O que somos, servos de Deus. Aí, voltando para Romanos, nós vamos para a terceira questão colocada pelo apóstolo Paulo nesse parágrafo de Romanos capítulo 6. Ele vai dizer o que éramos, o que somos e como agora vivemos, porque somos quem somos. Porque sou servo de Deus, a minha vida deve ser marcada por obediência. Como é que vive um servo de Deus? Ele vive trilhando o caminho da obediência, não para conquistar ser servo, mas porque ele já é servo. Ele foi liberto, perdoado, transformado, e a vida dele agora é marcada não pela obediência ao velho dono, ao velho senhor. Daquele velho dono e senhor, ele já não pertence, ele pertence ao novo Senhor, ao Senhor Jesus Cristo. Então é isso que ele vai mostrar para nós, que os servos de Deus vivem em obediência. Salvos pela graça, mas para viver em obediência. Obediência não para ser salvo, mas obediência porque alcançou pela graça salvação. Essa ordem, às vezes, as pessoas têm dificuldade de compreender, porque a gente coloca, às vezes, no senso comum, as pessoas entendem que só merecem, só recebem algo se merecer. O mundo, irmãos, a lógica do mundo, o que impera na lógica do mundo é o mérito. Na lógica do mundo é o mérito. Você só recebe se merecer, você só tem se merecer. Mas na lógica do reino de Deus não funciona o mérito. O que funciona é a graça em Cristo Jesus. O reino de Deus, a lógica é outra. Não é o mérito, é a graça que há em Cristo Jesus. Então, no reino de Deus eu obedeço não para me tornar cidadão do reino. No reino de Deus eu obedeço como evidência de que eu já fui alcançado pela graça, transformado pelo Espírito e liberto pelo poder de Deus. Eu não obedeço para ser. Eu obedeço porque sou. Amém, meus irmãos? Então é isso que Paulo vai mostrar. Em primeiro lugar, que é esse único ponto que ele vai defender, que a vida de um servo de Deus é marcada pela obediência a Deus.
Veja o que ele diz no verso 16. Não sabeis que daquele a quem vós vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? O que ele está dizendo? O que marca a servidão é a obediência. Se você obedece o pecado, você está provando que é escravo do pecado. Mas se você tem, pela graça, no poder do Espírito, obedecido a Deus, você está dando claras evidências que você foi liberto pela graça. Então, o que evidencia a sua condição é a obediência ao Senhor da sua vida. A questão é: quem é o Senhor da minha vida? Se o Senhor da minha vida é o pecado, eu me submeto a Ele, obedeço fielmente a Ele. Mas se Deus, em Cristo Jesus, é o Senhor da minha vida, eu obedecerei fielmente a Ele, como evidência de uma vida liberta e transformada para a glória de Deus. Então é isso que ele coloca de forma muito clara. Ele diz, terminando o versículo 16: seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. O senhor pecado, ele tem um salário a dar aos seus servos fiéis. E o salário que o pecado dá é o quê? É morte. Mas o Senhor Deus, gracioso e poderoso, aos seus servos fiéis, Ele já concedeu vida e vida em abundância através de Jesus Cristo. Então a obediência, por isso que a pergunta é imprópria, todas elas, quando as pessoas colocam: então eu vou permanecer no pecado já que é pela graça. Ele diz: de modo nenhum. Se você está pensando dessa maneira, você não entendeu a doutrina da salvação pela graça. Porque a graça transforma a nossa vida e muda a nossa condição, para que a gente viva agora em obediência, como gratidão e como evidência de uma vida transformada. Não para mudar de condição, mas porque fomos mudados pelo poder que há em Cristo Jesus. Obediência, ele vai falar isso. A obediência, mas graças a Deus, verso 17. Porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes, olhe como a palavra obediência se repete nesse parágrafo. Contudo, verso 17, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Outrora escravos do pecado, mas agora transformados em servos de Deus, vocês vão obedecer a Deus. Então ele fala de que a vida de um servo de Deus é marcada pela obediência. Então essa ideia, pregação, né? Às vezes as pessoas até fazem uma caricatura do evangelho da graça, da salvação pela graça. Não, que é só graça, então vamos pecar, é libertinagem. Isso é uma caricatura da doutrina da salvação pela graça, porque a graça me transforma, me liberta e muda o meu estado e a minha condição, para que eu viva agora obedecendo ao meu Senhor, porque outrora eu não tinha condição de obedecer a Deus, porque eu estava distante de Deus, morto nos meus delitos e pecados, escravizado às trevas. Paulo chama de império das trevas. Mas algo aconteceu, algo foi realizado, não por mim, mas em mim, pelo poder de Cristo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Eu fui transportado, eu tenho uma nova cidadania, uma nova casa, uma nova família, eu sou uma nova criatura. E essa vida, na condição de liberto, é marcada por obediência. Não para ser, mas porque recebeu de graça. Que tipo de obediência Deus deseja ver dos seus servos? E ele vai qualificar a obediência. Ele vai dizer: a obediência dos seus servos, verso 17, é de coração. Percebeu o detalhe quando ele diz: vieste a obedecer, de que maneira? De coração. O servo liberto, salvo pela graça, ele obedece. Ele obedece de coração. O que significa coração na Bíblia? A gente estudou muito sobre isso, né? Guardando o coração. O coração é a minha personalidade. O coração é o homem interior. O coração está envolvido a mente, emoções e volição. Eu obedeço de verdade. Eu obedeço por inteiro. Eu obedeço com sinceridade, como evidência de uma vida liberta. Claro, irmãos, que a nossa obediência não é perfeita, porque ainda somos marcados pelos vestígios do reino passado. Eu estou nessa condição nova, mas ainda há vestígios do velho homem, daquele reino passado.
Mas o servo liberto, ele trilha o caminho da obediência de coração. A obediência sincera. É isso que o texto está dizendo. A sua obediência não é perfeita, mas é sincera. É de coração. Ele luta para agradar aquele que o abençoou, libertou, perdoou os seus pecados, alcançou a sua vida quando ele não merecia. Quando ele não tinha nada em suas mãos, senão trevas, morte, sujeira. Ele foi lá, comprou, libertou, purificou e trouxe para o seu reino de vida e paz. Ele obedece de coração. Isso foi profetizado no Antigo Testamento por Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36. A obediência de coração, irmãos, é uma dádiva da graça de Deus. Na vida cristã, no reino de Deus, tudo é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Até a nossa obediência é fruto da graça de Deus, do poder do Espírito em nós. Porque Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. A gente não consegue obedecer se a graça de Deus não continuar operando em nós, fortalecendo a nossa vida. Por isso que foi profetizado em Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o quê? O meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Quem é que vai andar nos estatutos? Eu e você. Quem é que vai guardar os juízos do Senhor e os observar? Eu e você. Mas por causa de quê? Da presença do Espírito, nos fortalecendo, nos capacitando a obedecer, não de maneira farisaica, hipócrita, insincera, mas obedecer de coração. Os puritanos do século XVI usavam uma expressão muito interessante, que era corandel. É o coração diante de Deus, a cada dia, a cada passo, como evidência de que eu sou liberto para a glória de Deus. Mas, volte para Romanos, por favor, capítulo 6. Ele diz que essa obediência é de coração. Mas em segundo lugar, ainda no verso 17, ele diz que essa obediência está em conformidade com a sã doutrina. Ele diz: vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Não é obedecer à voz do coração, é submeter o coração à palavra de Deus. É fazer como Isaías disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve, e eu ouço para obedecer. O mundo diz aí: ouça o coração. O que o seu coração está dizendo? Faça. Isso é um perigo, irmãos. O nosso coração é enganoso. Nós precisamos submeter o nosso coração à voz do Senhor. É Ele que comanda a nossa vida. Ele é o Senhor da nossa história. É Ele que tem que direcionar os nossos planos, sonhos e vontade. O próprio Jesus orou dizendo: não faça a minha, e sim a tua vontade. É a vontade do meu Senhor. E essa é uma evidência de que eu fui liberto e transformado. E agora eu sou cidadão de um novo reino. Eu obedeço de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Eu me disponho a obedecer de coração a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Não os desejos, não as inclinações, não os meus sentimentos, mas a palavra do Senhor. E a gente só vai obedecer se conhecer. É preciso conhecer a doutrina, é preciso conhecer a palavra. E não se conhece sem leitura, sem meditação, sem oração, sem ensino. É preciso obedecer a doutrina. Mas para que eu obedeça a doutrina, a palavra, eu preciso conhecê-la e aplicá-la a todas as áreas da minha vida, porque a Bíblia, irmãos, não é um livro de museu. A Bíblia é a palavra de Deus, um livro vivo, relevante, que é aplicado em todas as áreas da nossa vida, seja na dimensão pessoal, conjugal, familiar. É a palavra de Deus que precisa ser obedecida
como evidência de que a nossa vida foi liberta pelo poder do Senhor. É interessante um detalhe aqui, irmãos, nessa frase, porque o Espírito Santo revela a Paulo algo interessante sobre a entrega, a obediência do servo liberto. Ele diz assim: obedeceis de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Veja que há um detalhe interessante aqui nessa frase, porque não é a doutrina que me foi entregue, mas é a doutrina a qual eu me entreguei. Não é só receber informação, é entregar-se de verdade. Não é só ter intelecto, cheio de informação, é ter uma vida dedicada ao Senhor, submetida à voz do Senhor, é entregar-se de verdade, crendo que a palavra de Deus tem autoridade sobre a vida daquele que o Senhor libertou e salvou, em nome de Jesus. É uma obediência de coração, é uma obediência à palavra de Deus. Outro aspecto dessa obediência é uma obediência intensa. E aqui ele vai no versículo 19 falar dessa intensidade, desse elemento de voluntariedade. É interessante porque ele está falando de escravidão, mas ao mesmo tempo ele fala do elemento de voluntariedade, porque a escravidão que Deus estabelece, irmãos, ela não é opressora, ela é libertadora. Por isso que o William Hendricks, comentando esse texto, ele diz: o termo escravo, no sentido espiritual, é alguém que serve ao Senhor com alegria de coração, em novidade de espírito e no desfrute de perfeita liberdade. É uma escravidão que liberta, não é uma escravidão que oprime, é uma escravidão que nos liberta para que a gente viva uma vida que agrade ao Senhor, que glorifique o nome do Senhor de maneira voluntária, alegre, porque Ele mudou o nosso coração. Veja o que ele diz no verso 19: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Ele diz: eu vou aqui tentar usar uma linguagem humana, simples, porque nós somos fracos para entender as verdades espirituais, por causa da nossa natureza pecaminosa. Então ele diz: eu vou falar algo como homem. Aí ele diz assim no verso 19: assim como oferecesse os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. A palavra membros aqui, ela aponta para a ideia não só de membros físicos, mas faculdade. A gente oferecia os membros, todo o nosso ser, para a escravidão à impureza. Aí ele diz: assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Ele está lembrando como nós éramos intensos no reino antigo. Diz: lembra como vocês ofereciam os membros de vocês, as faculdades de vocês, para o pecado, para a maldade. Mas agora vocês estão libertos, numa nova condição. Faça o seguinte: como vocês ofereciam para o pecado, ofereçam agora de maneira intensa para Deus as suas faculdades, o seu tempo. E esse oferecimento vai produzir, como ele diz aqui, justiça para a santificação. Então, o elemento que se destaca aqui nesse versículo, irmãos, é o elemento da intensidade. Como nós éramos intensos para pecar, que sejamos intensos para obedecer, servindo ao Senhor. Nós éramos intensos no tempo. Eu lembro que o pastor Euder, sempre na consciência cristã, os irmãos talvez já ouviram ele falar isso, diz: na minha época, que eu não era crente, eu pegava o sol com a mão, não é assim a expressão, né? Pegava o sol com a mão, ou seja, entrava na madrugada e esperava o sol nascer, e no outro dia ia trabalhar.
Veja a intensidade na entrega ao pecado. Isso é só um exemplo, mas na verdade isso era o estado de todo homem. E às vezes, irmãos, quando a gente se torna cristão, é uma moleza, é uma dificuldade para vir à igreja, para orar, para fazer uma vigília. Você era tão intenso no tempo, você investia dinheiro, às vezes obtinha até prejuízos, gastando na noite, a noite é cara, a balada. E às vezes no reino da libertação, às vezes se torna mesquinho. Então ele está dizendo, como você oferecia para o pecado, que só produzia maldição, e agora liberto, seja também intenso para Deus, para uma vida de santidade, intenso no tempo, no dinheiro, na oportunidade, na energia. É uma obediência de coração, é uma obediência em conformidade à palavra, é uma obediência com intensidade, com paixão, com alegria, porque Ele mudou a nossa condição, transformou a nossa vida, mudou a nossa história, nos deu esperança. Intensidade. E às vezes falta essa intensidade, irmãos. Às vezes, tudo é tão difícil. Tudo se torna tão dificultoso. E a gente precisa orar e agir. E pedir a Deus, Senhor, renova em mim a intensidade, o fervor. E finalmente, Ele vai dizer em quarto e último lugar, adjetivando aqui a obediência. Ela é de coração, ela é a doutrina, ela é intensa e ela é recompensada. Vale a pena obedecer a este Senhor, irmãos. O Senhor chamado pecado, o salário dele era a morte. Mas o Senhor chamado Senhor Deus, o salário, Ele nem paga salário. Porque o que Ele nos faz é presentear com graça, com vida, vida abundante, vida verdadeira. Nele não há uma relação meritória, nele há sempre graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, perdoadora, renovadora, fortalecedora. Vale a pena servir a este Senhor, vale a pena obedecer a Ele de coração, em conformidade com a sua palavra, porque Ele é rico em galardoar, Ele não esquece. Então Paulo vai terminar o parágrafo aqui desse capítulo, nos incentivando à obediência, mostrando que a obediência é recompensada, é galardoada. Ele faz isso de duas maneiras. Para nos incentivar, ele faz duas coisas. Ele diz, lembre da vida passada. Na linguagem popular é como se Paulo dissesse assim, lembre da vida sem futuro que nós vivíamos. Lembre da vida infrutífera. Que fruto te colhestes? Não há fruto espiritual na vida escravizada no pecado. É isso que ele diz no verso 20 e 21. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Olha a lembrança que ele faz. Naquele tempo, que resultado colhestes? Que fruto tinha na árvore do teu coração, espiritualmente falando? Não há frutos enquanto o homem está escravizado nas trevas, no império das trevas, no pecado. Lembra? Que vida sem fruto, que vida vazia. Ele fala outra coisa, olha. Naquele tempo, verso 21. Que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Além de não ter fruto, era uma vida de vergonha. Muitas vezes envergonhava a própria família, a si mesmo. O pecado nos leva à vergonha. Ele diz mais ainda, porque o fim delas é a morte. Lembra da sua vida passada? Sem fruto, de vergonha e de morte. Morte física. Quantos estão adquirindo enfermidades mortais pela entrega intensa ao pecado? Mas a morte, irmãos, ela não só é física, ela é pior, ela é espiritual. O pecado mata fisicamente, mas o pior ainda, o pecado mata espiritualmente, nos afasta de Deus, das bênçãos do reino de Deus. Mas o pecado faz pior ainda, porque o pecado não só mata fisicamente e espiritualmente, o pecado nos leva à morte eterna, eternamente distantes de Deus nessa condição.
Então ele diz, lembre da vida passada, quando você estava aprisionado ao pecado, era sem fruto, de vergonha e de morte. Não há recompensa, não há galardão. É como Ezequiel vai dizer, vamos dar só uma olhadinha lá, a gente volta para terminar Romanos. Olha só o que Ezequiel diz, 36, 31. Como se parece com a nossa vida, quando escravos do pecado. 36, 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades, das vossas abominações. É isso que Paulo está fazendo aqui. Lembre-se da vida de vergonha, infrutífera e de morte. Mas eu quero lembrar você, se a graça de Deus te alcançou, se em Cristo a sua condição foi mudada, vale a pena obedecer. Porque quem obedece a este novo Senhor em Cristo Jesus, tem fruto, tem glória, tem vida, tem recompensa. No reino da morte e do pecado, é vergonha e esterilidade, mas no reino de Deus é vida abundante, vida verdadeira. Vale a pena servir a este Senhor, vale a pena ser escravo deste Senhor, porque nele há vida abundante, recompensa verdadeira, galardão eterno, esperança real. Veja o que diz o verso 22. É interessante porque ele faz o passado e o presente. Ele diz, verso 21, naquele tempo, mas veja o 22. Agora porém, é o agora que o Senhor quer que vivamos e frutifiquemos. Agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. Naquele tempo infrutífero, agora porém temos frutos de santidade, de retidão, de submissão à palavra de Deus. Nós frutificamos porque já somos herdeiros da vida eterna por Cristo Jesus. A gente frutifica para o novo rei, não para obter vida eterna, mas porque ele já nos deu vida eterna em Cristo Jesus. Ele termina dizendo assim, porque o salário do pecado é a morte. Aquele Senhor terrível, ele paga. Mas o que ele paga é morte. Mas o dom gratuito de Deus, o presente gratuito de Deus, é vida eterna. Deus tem vida eterna por graça. Ele não é um carrasco. Ele continua nos abençoando com a sua graça. Tudo isso ele faz por meio de Cristo Jesus. É por causa de Cristo, que é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Meus amados irmãos, alegremo-nos se de fato a nossa condição foi mudada. Alegremo-nos se Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Conte as bênçãos, alegre-se no Senhor. Ele me transportou, Ele me libertou, eu tenho uma nova condição. Agradeça. Mas também, meu irmão, viva em conformidade à obra que você recebeu de graça por intermédio de Jesus. Vivamos em obediência como evidência de que agora eu sou dele e ele é meu. Obediência de coração, obediência em conformidade à palavra de Deus. Que possamos realmente submeter a nossa vontade à vontade dEle, os nossos desejos ao desejo dEle. O nosso coração ao coração dEle. Não é o eu, mas é Ele que define. Que possamos viver uma vida marcada por obediência, sincera, bíblica, intensa e cheia de esperança. E se porventura alguém aqui, ou nos ouvindo nessa noite, que ainda não foi transportado, que ainda continua aprisionado, quem sabe, nesta noite, o Senhor Jesus pode te libertar.
Ele diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clame ao Senhor, invoque o nome do Senhor, diga: Senhor, me liberta dessa condição de escravidão, de trevas, dessa vida infrutífera, vergonhosa, de morte. Liberta-me, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida. Faz-me um servo teu, dá-me uma nova condição. Eu quero ser cidadão do teu reino. Eu quero viver uma vida para o teu louvor e para a tua glória. Ele pode fazer isso. Ele continua fazendo isso. Ele fez isso na vida de muitos e continua fazendo, porque Ele é um Senhor vivo e ativo e opera por intermédio da sua palavra, no poder do seu Espírito. Que Ele assim faça, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém.